A condição adversa de trânsito, engarrafamento, volume de veículo na via. Por exemplo, descer a Serra das Araras tem tudo isso. Condição adversa da via, que pode ter um problema de buraco, sinalização, não sei o quê. Mas tem uma coisa que é certa, é a condição adversa de trânsito. Um fluxo grande de caminhão. Então, condição adversa da via é buraco, sinalização e tudo mais, mas condição adversa de trânsito é engarrafamento, né? É a soma de tudo isso, né? O volume de trânsito na via. Obedecer a sinalização, respeitar a velocidade da via, ficar atento ao animal na via, ficar atento ao pedestre, tudo isso é muito básico. O problema é que o engarrafamento te estressa. Você está com pressa, o engarrafamento te trava, existe uma tendência de você sair do prumo por conta disso. Então, condição adversa de trânsito é cansativo porque você sente calor, você é gente buzinando, é um monte de coisa. Vai ter que esperar com paciência. Se você puder não sair num dia que está muito tumultuado, é melhor não sair. Por exemplo, vamos viajar, vamos. Quando? Um feriadão. Se pudesse ir na quinta-feira é melhor, porque na sexta vai pegar engarrafamento. Mas às vezes não dá. Às vezes tem que trabalhar sexta-feira o dia todo e aí depois carregar as coisas e ainda pegar engarrafamento. Cansa. Se tiver um motorista só, babou. Cansa mais ainda. Bom, assim tem mais um. O ideal é que a família dirija todo mundo. Aí fica beleza pra todo mundo. Dependendo da distância. Bom, página 56. Condição adversa do veículo. Ela pode existir, uma falha que você não sabe, pode ser falta de manutenção, ou pode ser essa do caminhão que perdeu o freio. O cara dirigiu errado, arrebentou com o carro, uma hora acontece um problema. Então, você precisa dar a manutenção preventiva do carro, você precisa corrigir os problemas que acontecem. Quando é pequeno, corrigir quando é pequeno, e depois que cresce, fica ruim de pagar depois. Então, dá a manutenção preventiva, a corretiva quando acontecer, e vai fazer uma viagem, dá uma revisada, dá uma olhada para você não ficar na estrada enguiçado com a família. Meu pai, eu aprendi isso com ele nessa época, eu era criança. Falou pro meu tio assim, ele ia para Goiás de carro, de Fusca. Ia ele, a mulher dele, minha tia, meus dois primos e minha mãe. Aí meu pai falou para ele, cara, você vai viajar para longe, calibra o pneu step. Todo mundo esquece do step. Meu tio entrou para um lado só pelo outro, acabou, foi embora viajar. No meio do caminho furou o pneu. Quando ele foi ver o pneu, vazio. Teve que pedir carona, deixou a mulher, os dois filhos e minha mãe na estrada. O cara levou ele consertou o pneu, encheu o outro e voltou. Nos dias de hoje, ele não ia conseguir isso. E se conseguisse, ia expor assalto à família. Aí ele lembrou do meu pai. Bom, ainda bem que ele lembrou do meu pai. Quando ele contou a história, para mim isso marcou. Nunca mais eu esqueci disso. Eu estou vendendo um carro, né, de um amigo, está até parado aí, aqui na frente. Na esquina aqui, antes de entrar no portão do colégio aqui do lado. Um Citroën Xara Picasso. Aí fui calibrar os pneus ontem. Eu peguei ontem para mostrar para um cara para vender hoje, mostrei. E aí fui calibrar. Calibrei os 4 pneus. Eu não tinha me tocado ainda que o pneu desse carro é por baixo. Para calibrar tem que ter paciência, tem que entrar embaixo para fazer. Da última vez eu calibrei com 31 libras, estava com 28 as 4. Beleza, baixou 3 cada um. O step deve estar vazio. Hoje eu vou tentar fazer isso, que é só o step, eu vou tentar. Mas tem que entrar embaixo para poder calibrar. Eu vou ajoelhar um pouco no chão, vou dar uma olhada, ver se dá acesso. E aí vou botar mais libras que o comum. Se a quantidade é 31, eu vou botar 40, de repente. Que aí demora a esvaziar. Mas
Calibrar o step é fundamental, cara. Você só lembra do step quando o pneu fura. Aí é brabo. Mas esse problema eu não sofri ainda não. Não, porque não tem step, né? Ah, Não, mas aí, moto é pior. Se não cuidar direito, furou já era. E aí se não controlar a moto, se o pneu fura, tu ainda pode cair. Pô, já me acidentei no ar verde, no lado do contrário, o pneu da frente descolou. Maravilha. vai ser a habilitação da conta dele. Maravilha. É agora, o único lugar que já fui sem habilitação dele, ali de Neto Queimados. Também quando foi no inferno. Olha só como E perdi o retorno ali da Brasil. E eu fui parar no Chapadão. Meu irmão, GPS. Fui parar baixar na carteira. O cara me jogou lá pro inferno, lá no Rio, lá, ó. Eu peguei aí o GPS, atualizou, eu tinha que entrar na sorte que não que ele se vira, né? Na primeira cidade, na primeira brechinha que eu encontrei na asfalto, eu atravessei pro outro lado. Porque é complicado. Então, a manutenção do veículo tem que estar em dia. Uma hora pode dar. Não, tudo bem, mas era recalcado, era remold, comprou novo ou comprou remold? Descolou a banda de rodagem? Descolou, saiu o ar dele e foi com o choro. Vai sair pra andar. Nem o carro que estava levando atrás parou. O ideal é você calibrar sempre. De repente, a falta de calibragem, pilotar muito tempo sem calibrar o pneu, você desagrega a lona do pneu. Aí ele pode acontecer alguma coisa. Subiu pesadão na garupa, na curva, quando foi o pneu com a lama suja, caiu dois. Bom, então a condição adversa do veículo está ligada a defeito que o carro pode dar sem você esperar e defeito provocado por falta de manutenção. Tem que tomar cuidado, porque se deixar crescer o problema, não consegue resolver mais. Esse caso aqui, se esse vídeo é o número que eu quero, se... Esse vídeo aqui, ele fala um pouco de cada coisa. Falta de manutenção, picaretagem do motorista fazendo manutenção, fala também do negócio do freio. É uma matéria, foram duas matérias de televisão, Globo e Record, que falaram o mesmo assunto. As condições de manutenção e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. Os nossos repórteres percorreram as estradas e flagraram vários motoristas infratores. Você vai ver os truques que eles usam para reduzir custos e enganar a fiscalização. Essa é a nossa reportagem da semana. Excesso de velocidade. Freios que não funcionam. Aqui a roda não está funcionando o freio. Flagrantes impressionantes mostram caminhões em péssimas condições circulando pelas estradas de todo o Brasil. Motoristas que, para enganar a fiscalização, desrespeitam as leis e reaproveitam pneus em péssimas condições. Este flagrante foi registrado em Curitiba. O caminhão aparece em alta velocidade na rodovia. Ele está sem controle, quase tomba para a direita. O carro branco que passa ao lado desvia rapidamente. O motorista tenta controlar o caminhão. Tomba para a esquerda, esbarra na mureta central, é possível ver fumaça. O motorista pisa no freio. Nessa hora, dá para ver que sai fumaça do pneu. O caminhão não para e arrasta o carro que estava na frente. O veículo atingido
estava a 55 km por hora. O caminhão estava a 92 km por hora. O limite permitido neste trecho da rodovia é 60 km por hora. O excesso de velocidade é uma das causas mais frequentes de acidentes com caminhões. Erros grosseiros de manutenção deixam esses veículos em situação precária. Mesmo assim, eles rodam por nossas estradas e colocam em risco a vida de caminhoneiros e também de outros motoristas. O descaso com a manutenção dos caminhões é um risco em rodovias de todo o Brasil, como mostra o repórter Marcos Souza em Curitiba. Estamos na BR-376, que liga o Paraná ao litoral de Santa Catarina. A estrada chama atenção pela beleza, cercada pela exuberância da Serra do Mar e também pela quantidade de acidentes. Só no trecho de 19 quilômetros que corta a serra, nos últimos 5 anos foram registrados quase 2.000 acidentes, que mataram 52 pessoas. Esse número se refere apenas a acidentes envolvendo caminhões. E é fácil flagrar motoristas que desrespeitam as leis por aqui. Nós estamos a 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida nesse trecho, mas o caminhoneiro aqui do lado está bem acima disso, tanto que nos ultrapassou com facilidade. Esse vídeo de uma câmera de segurança da mesma rodovia 376 mostra um caminhão em alta velocidade. Alta velocidade porque está sem freio. Ele segue pela pista da direita, passa para a faixa central, ultrapassa 2 outros caminhões, não consegue fazer a curva, tomba e quase voa em direção ao acostamento. Tantos acidentes fizeram a Polícia Rodoviária Federal incluir a rodovia na lista das mais críticas do país. Por isso, uma operação foi montada para conscientizar motoristas. Enquanto os policiais checam os veículos, os caminhoneiros assistem a uma palestra sobre dirigir com responsabilidade. O que se vê é um festival de infrações. No radar aqui em cima. Você passou a quanto? Deu 10% acima do permitido. É permitido 80 com acima dele. Por segurança, todo caminhão carrega um equipamento chamado tacógrafo. É uma espécie de caixa preta do veículo. Tudo que o caminhoneiro faz fica registrado nesses discos. Informações como quantos quilômetros o caminhão rodou, em quanto tempo, quantas paradas fez e a variação de velocidade. Você tem um relógio 24 horas. Se você for olhar aqui, ele funciona 24 horas. Quando deu 24 horas, tem uma lâmina que corta o primeiro disco e passa para o segundo. Rafael foi parado na Blitz com um recorde impressionante. O tacógrafo ali mostrou que você passou 20 vezes de 100 km por hora nas últimas 24 horas. Você não acha que é muito? É muito. Por que você fez isso? Tipo assim, que tem agendamento, né? Aí a gente trabalha com comissão, tem que chegar no horário. Mesmo com o registro de ter excedido o limite 20 vezes em apenas um dia, o Rafael levou apenas uma multa, quando foi flagrado pelo radar. As outras infrações apontadas pelo tacógrafo não podem servir de prova para multas. A notificação só pode ser feita quando o motorista é pego em flagrante. Isso serve também para a gente observar quando o caminhão sofre um acidente. Dá para a gente saber qual é a velocidade que esse caminhão estava na hora do acidente. Porque o tacógrafo ele para imediatamente. Com o tacógrafo, dá para saber também quanto tempo o motorista dirigiu sem parar. Carlos está há 30 anos na boleia do caminhão. Foi pego porque não tinha cumprido o descanso obrigatório de 11 horas. Tudo ruim porque eu queria adiantar com a carga, né? Porque essa carga era para descarregar hoje. Mas só que aí o sono pegou e eu parei 1 hora e pouco. Dormir ao volante foi o que provavelmente aconteceu com esse outro motorista. Veja o flagrante. O caminhão de repente
começa a sair da estrada, vai para o acostamento e tomba. Mais um acidente que poderia ser evitado. Esse é considerado um dos pontos mais críticos da estrada, a chamada Curva da Santa. São tantos acidentes que a concessionária que administra o trecho não consegue nem consertar o muro de contenção. Aqui está o que sobrou da última colisão entre um carro e um caminhão que matou 2 pessoas. Segundo os caminhoneiros, a maior causa de acidentes nesse ponto é a falta de freios. Olha lá, pegamos fogo. Então, esse tipo de falta de manutenção, por exemplo, o cara foi lá e inutilizou um freio, tem 10 eixos, um deu pane, ele fala, aí inutiliza o outro, aí não tem como, isso aí uma hora vai dar ruim. Bom, condição adversa da carga. Aqui, ó, excesso de carga, altura, largura, ó. Amazon.com.br, tudo pra você, de A a Z. Não tinha estudado ainda, no simulador errei. Iogurte Nesfit, nutrição para equilíbrio, amor, probióticos, saúde se agradece. Eu abri na página aqui que eu vi. Eu vou falar agora de uma imprudência que pode pôr em risco a vida de Olha só. pelas rodovias brasileiras. São os caminhões e carretas que circulam com excesso de carga. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que só no ano passado foram 15 mil infrações em rodovias federais. O repórter Rafael Silva traz os detalhes para a gente. Vamos ver, balança. O Alex é caminhoneiro há mais de 20 anos. Ele confessa que às vezes transporta mais mercadoria do que é permitido. Um dos motivos seria o baixo valor do frete. Para a própria empresa, ela tem uma tabela de frete, ela acaba obrigando a gente transportar aquele volume de material transportado. Mesmo às vezes contra a opção do carreteiro. E essa é uma realidade não só do Alex, mas também de muitos outros caminhoneiros. Segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, só no ano passado foram 15 mil infrações referentes a caminhões com excesso de carga nas rodovias federais. Infrações que se estendem por todo o país. No exercício de 2019, nós já autuamos 80 veículos, tirando o excesso de aproximadamente 500 toneladas das rodovias aqui do sul de Minas. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, no Brasil estão registrados cerca de 2 milhões de veículos para transporte de carga para terceiros. 61% são de empresas, 37% de transportadores autônomos e 1,3% de cooperativas. Nesta empresa, a pesagem da carga é levada a sério. Aqui existe um programa de responsabilidade para que os caminhoneiros possam transportar mercadorias dentro do limite. Nós trabalhamos aqui com o sistema da tabela do DENIT, onde a gente faz a pesagem, a classificação do caminhão de acordo com aquilo que é permitido. Os caminhões entram, tirada a tara do peso, eles sobem com o ticket de carregamento e já descem com a carga correta no caminhão. Na empresa, proibir que os caminhões circulem com sobrepeso se tornou algo fundamental. A gente deve exigir essa questão de ter a responsabilidade do peso, até por questões das nossas próprias vias públicas, questões fiscais, e isso também parte do consumidor de exigir essa idoneidade das empresas. Quando
veículo circula com excesso de carga, ele pode causar muitos outros problemas, como provocar danos à mecânica do caminhão, o aumento do gasto de combustível, aumenta também o risco de acidentes e danifica as rodovias. Se ele colocar excesso de peso no veículo, ele pode vir correndo. Mais gasta combustível, mais força pneu, suspensão. Dirigir com excesso de peso e de repente faz mais força da pista está ocorrendo algum obstáculo, seja um animal, ou seja mesmo um acidente, se estiver com excesso de peso, consequentemente, ou com excesso de velocidade, ele não consegue. Andou de lado. Para tentar combater estes problemas, são feitas fiscalizações. Quando é detectado através de notas fiscais o excesso, a sobrecarga do veículo, é feita a autuação para o veículo vai ficar retido até ser realizado o transbordo da carga. Só assim ele vai poder seguir viagem. Mas os caminhoneiros acabam buscando meios para driblar a ação dos policiais. Vemos em alguns casos o pessoal conduz nota fiscal tentando omitir uma. Tem casos também que o pessoal emite só uma nota fiscal e parte da carga vem descoberta de nota fiscal. Segundo o DER, nas rodovias estaduais em Minas Gerais existem 46 balanças em funcionamento. Na Zona da Mata são 10 postos de pesagem. No sul de Minas são 8. No norte do estado, a expectativa é que 2 balanças sejam instaladas até o ano que vem. Na BR-491, entre Varginha e Três Corações, a placa indica que é necessário fazer a pesagem, mas no local não existe balança há muitos anos. Ainda faltamos muita fiscalização. Hoje, nós podemos ver o número de balança que nós temos e o número de rodovias que nós temos. O caminhão pesou, está com excesso, a medida administrativa é transbordo do excesso de carga. Você tem que tirar o excesso de carga e passar para outro caminhão. Até trocar a carga para outro caminhão, senão não passa aí. Que é necessário andar com a quantidade de carga. É retenção para regularização. Mas o nome da medida pela questão de manutenção do veículo, o excesso de peso. O nome é transbordo do excesso de carga. O caminhão andando peso de balanço, peso normal, para mim é melhor. Traz mais segurança. Conscientização também é tudo. Sem sombra de dúvida. Depende de cada um de nós termos essa consciência no nosso dia a dia, na forma de trabalhar, em cada profissão. Olha, sobre a balança que está desativada na BR-491, do trecho que liga Três Corações a Varginha, nossa produção entrou em contato com o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens de Minas Gerais. A carga, ela dá prejuízo no combustível, na suspensão, nos pneus, destrói a via, excesso de carga, e pode causar acidente. E se movimentar errado, já era. Excesso de peso danificar a pista. Isso. Aí tem uma regra para amarrar. Mas é peso demais no asfalto, pô. É chão. Tudo bem, mas ele é projetado para segurar por metro quadrado uma quantidade de peso. Se você transporta mais do que o normal, ele não resiste. Então ele tem um limite. Mas aí passou um caminhão, passou outro, mas passou. Ele com excesso, ele ainda piora o problema da via, além de tudo. Tem amarração de carga também, se amarrar errado dá um problema, é perigoso. Não é mais amarrado com corda agora se amarra com cinta. Que dá para você fazer o creque-creque, se ela afrouxar você vai apertando. Corda não tem como, para você apertar tem que desamarrar. Aí quando você desamarra ela volta para o lugar, e você amarra de novo ela afrouxa. Então olha só. Segunda, tem outro assunto importante, amarração de cargas. Resolução do CONTRAN que a gente já mostrou aqui. Mudou as regras no começo desse ano. Saíram as cordas, entraram as cintas. O repórter Wellington Rocama conversou com os caminhoneiros para ver como estão se adaptando às mudanças. Vamos conferir. Wilson deixou as cordas de lado e passou a utilizar cintas para a amarração da carga. A gente se adaptou para andar na lei, para evitar problema com a fiscalização.
Essa é a resolução 552 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A corda não serve mais como dispositivo de amarração. Ela pode ser usada apenas para fixar a lona de cobertura. A medida visa aumentar a segurança no transporte de cargas. Foi questionado a questão da resistência da corda e também questionado a condição de se tensionar a corda durante todo o trajeto do caminhoneiro. Então, a catraca ela tem esse benefício, né, que ele pode ir tensionando durante a viagem. São permitidos cabos de aço, correntes, cintas têxteis, né? Cada carga, a avaliação tem que ser do motorista, o que ele vai precisar ali, né? E lembrando também que tem outros dispositivos internos, porque quando a carga está centralizada no meio da carroceria... Pergunta. Sim. A amarração não pode ser fora da carroceria. Corrente você tem que ter uma catraca para poder enrolar ela. Isso aí é mais fácil de uma carga no meio da carroceria. Existem inúmeros casos. Vai aí alguns exemplos. Para cargas que não ocupam toda a carroceria, devem ser adicionados dispositivos que impeçam a movimentação para frente e para trás. Podem ser utilizados barras de contenção, redes, calços, mantas de atrito, entre outros. A carga também não deve ultrapassar a altura do painel de proteção. Essa resolução traz reflexos desde o ano passado, quando as fabricantes começaram a produzir carrocerias de madeira, já com os novos dispositivos de amarração, substituindo os antigos ganchinhos de corda. Nos últimos 13 anos foram emplacados mais de 330 mil caminhões com carrocerias de madeira. Os fabricados em 2017 já vêm com um novo dispositivo de amarração instalado. Já os antigos devem passar pelo processo de adaptação em uma fábrica homologada. Tem que adaptar os carros novos, deve ser adaptado. A partir da obrigatoriedade desses perfis metálicos. Antes de realizarem a troca dos ganchos, eles verificam o estado de conservação da carroceria de madeira. Após o serviço, é colada uma etiqueta que certifica o cumprimento das regras. A adaptação é feita, a gente faz o agendamento e faz a troca de um dia para o outro. Então eu consigo fazer 3 por dia e o caminhoneiro traz, agenda, e de um dia para o outro a gente está fazendo a troca e adequando para o cliente poder trabalhar de forma adequada conforme a lei. Aí, turma, encontrei aqui o Wilson, que transporta coco, né, saindo do Espírito Santo, vindo para a CEAGESP em São Paulo. Já está com o novo dispositivo ali colocado na carroceria de madeira. Como é que foi se adaptar a essas novas regras aí, parceiro? Então, a gente tem que seguir a lei, né? A gente, quando eles implantaram a lei, a gente teve que mudar, né? O patrão mudou cor, não ficou baratinho, né? Mas enfim, é bom, é seguro, né? A questão da cinta também. Que isso aí quando afrouxa você vai estica, a corda você não consegue. Carga, né? A gente pode dirigir com mais segurança, com mais confiança. R$800 foi o valor gasto para a colocação dos novos ganchos. Nas paradas para descanso, Wilson verifica com atenção a amarração da carga. Não, eu paro, eu puxo as cordas, vejo a cinta se não soltou. A gente vai chegando a cinta no lugar para ela se manter firme, né? Então, mas a gente tem os cuidados, né, que a gente tem que ter, né? Olha aí, turma, que exemplo bacana aqui, ó. Caminhão, carroceria de madeira, cinta já, ó, novo gancho de amarração também, carregado com empilhadeira. Quem que é o dono desse caminhão aqui é o Alan. Parabéns pela amarração de carga, parceiro, primeiramente. Como é que foi amarrar essas empilhadeiras para deixar ele exatamente assim, bem firme? Bom, primeiramente usei 22 cintas mais ou menos, para poder ficar firme. Amarrei nas rodas, em cima, para não balançar muito. E é isso. Já com os novos ganchos aí, já para a lei, né, nova agora. E é isso, para ficar segura a carga. Durante as paradas aqui, por exemplo, se fosse corda, não ia dar. Também a questão da amarração, começa a óleo, se estiver folgado, dá uma aperto mais. Que afrouxa, e aí na hora de você apertar não consegue. Aí você afrouxa de novo, ali não, ali vai só esticando. Agora olha só, esse cara vai falar que é bom, bom. O outro vai falar mal. A mesma carga, um vai falar mal, outro vai falar bom, olha só. Não, não é só para segurar a lona mesmo, né? A carga em si é presa para cinta por baixo. Então a corda é só para segurar a lona, a carga alta não tem como se amarrar a lona, só com cinta também. E a partir do momento que saiu essa nova legislação, o que você pensou em relação à proibição da corda, agora o uso só de cinta mesmo? Ela ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil. Tem cargas que não tem como amarrar, a
a gente tem que pegar e arrumar outra forma de fazer a amarração, quebra, estraga muitas coisas, mas se está na legislação, a gente tem que usar, né, para não ter problemas com isso, né? Você vê que um falou que é bom, o outro falou que dá problema. As normas e tudo mais, mas vale a pena falar também, questão de segurança, vocês são sempre a favor também, né? Os ganchos tem bastante segurança, né? A parte dos ganchos, o soldado na chapa de ferro, ela ajuda bastante, né? Fica mais cedo, mais 10 será. Você sente a diferença no... Melhor. Você sempre na hora de apertar, sempre com a firma no meio. Transportar carga sem os requisitos mínimos de segurança ou com dispositivos de amarração em mau estado de conservação é infração grave. A multa é de R$ 195,23. 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo para regularização. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que procede a fiscalização em todo o país. Afirma que a fiscalização a um veículo de carga é feita, em geral, utilizando o critério de amostragem. Ela não consiste em observar apenas um tipo de irregularidade ou norma, mas sim uma série de itens. E que a fiscalização quanto à amarração da carga segue o mesmo princípio anterior. Wellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro. Volta aí, parceiro, você já se inscreveu em nosso canal? É fácil, é só clicar aqui embaixo, ó. E não esqueça de acionar o sininho. Então, tem regra para carga. Se você não fizer direito, você ainda vai ser punido. Bom, condição adversa do motorista, aí já começa a complicar. Cansaço, sono, até uma comida. Se você almoçar, depois do almoço dá sono. Se você comer uma comida gordurosa, dá diarreia. Fresquinho, cara, dirigindo, escutar aquela música que você gosta de almoçar. Então, o que a gente precisa entender? O motorista tem que estar bem. Por exemplo, você pode dirigir depois do almoço? Tem gente que entra no carro e dirige na boa. Mais raro, mas tem. Mas tem gente que tem que tirar um sono. Então não tem jeito, você vai viajar, você tem que contemplar isso. De repente você nem almoça, deixa para almoçar quando chegar. Às vezes a viagem é de um dia, faz um lanche, come pouco. Não vai ter como. Bom, o motorista ele precisa estar em dia mentalmente, o motorista ele precisa estar em dia fisicamente. Tem que tomar cuidado com o remédio para, por exemplo, antialérgico, dá sono. Tem que tomar cuidado com isso. Pode ter um processo alérgico do remédio. Foi no pronto-socorro, tomou um remédio para enjoo. Tomou Plasil. Plasil dá alteração de comportamento na veia. Buscou PAN, a vista pode embaralhar. São medicações liberadas, sem problema nenhum. Mas é melhor você esperar o efeito acontecer e depois sair. Então, dirigir somente descansado, bom. Você pode ir a Campos e voltar num dia. Estou dando um exemplo de lugar perto. Aí você faz uma entrega lá e não volta, ela fica lá, você volta. Né? Mas tem que medir o seguinte, eu levei 4 horas para ir de caminhão, por exemplo, levo 5 para voltar. Vou mais tranquilo. Porque porque a gente tem essa... É porque você está esperando muito chegar e a volta você não quer sair. Mas de qualquer jeito, você levar mais tempo para chegar, você vem mais devagar, mais tranquilo, sem pressa. Você tinha até uma certa pressa para poder chegar no horário para entrega. Depois que entregou, agora é só retornar. Agora, dá para fazer num dia? Claro que dá. Você vai de manhã e volta de tarde, é tranquilo. Mas a pessoa tem que estar acostumada. Então, não entendi o que? O que tem? Tem como você dormir em cima da moto. Tem hora que você está cansadão, por exemplo. Dorme, pô. Tá frio, tô trabalhando na chuva. Tem um cara que mora nesse condomínio último aqui à direita,
na Luiz Neiva, o último condomínio à direita. Tem um condomínio e uma casa. Ele dormiu no piloto da moto, caiu, quebrou até, tomou 4 costelas. Você dorme? You are currently the only person in this conference. Vai dando certo horário, pô, que eu vou fazer a entrada, então assim, ó, tem hora que eu fecho o olho pra sentir a bunda no olho. Abre o olho, mano. Abre o olho, meu irmão. Porque você tá querendo já relaxar, você acabou de jantar, você quer ir embora, quer dormir. Pô, tem hora que eu encosto a cabeça no baú assim, vou no sinal. Paro no sinal de Alcântara, eu faço assim. Parar no sinal é outra coisa que acontece. Então, encosto a cabeça lá no baú, mano. De moto, de carro, de avião, de bicicleta, o sono bate, a gente não segura. Então, por exemplo, o cara fez a entrega, tá com sono, avisa a empresa, vou precisar de parar 1 hora dentro do carro que eu não tô aguentando mais. Dorme. E dependendo de 1 hora, né? Se isso numa hora, se você conseguir se despertar. Eu... Tem sono que vai direto. Não, mas aí você tem que botar alarme do celular para despertar também, que é né? Mas eu não sou o cara, de dormir pouco. Eu não consigo dormir. Aí tem gente que fala assim, cara, eu tiro um sono meia hora, eu tô bem. Eu não, eu fico pior. Eu tenho que dormir muito. Então eu tenho que dormir completo. Se eu dormir bem assim, se eu babar. Só se babar. Se você não parece estar ali, eu puxei 10 minutos de você, babou. Caraca, parece que eu dormi 1 hora, né? Ou seja, porque desligou de vez, né? Parece que desligou de vez. Agora não, você dorme cansado, tem hora que você vê que ela nossa. Você assusta, cara, já 6 horas da manhã, nem dormi, fechei o olho agora, meu irmão. Que isso, velho? Tem dia que é assim. Então, quando você estiver num deslocamento longo, tiver que bater e voltar, você chegar lá e voltar, se você trabalha numa empresa, vai dizer assim, ó, pegou pra mim, eu tô parando 1 hora pra dormir. Pronto. Não tem jeito, cara. Você vai bater com o carro? Se alguém reclamar com você por isso, você tem que pensar se você deve ou não trabalhar nessa empresa. Porque é fácil saber se você parou. O tacógrafo mostra. Dá pra saber se tiver acompanhamento do GPS, dá pra saber aonde parou. Ele manda a localização por WhatsApp, ó, tô aqui em tal lugar. É até mais seguro que se acontecer alguma coisa, a gente sabe onde ele parou. Em localização em tempo real, geralmente eu mando sempre para me excluir do caminho. Cara, eu vou te falar. Quando eu vou para um lugar, por exemplo, amendoeira, menino ali, fazer entrega que é de noite 10 horas, mando localização em tempo real, meu telefone fica lá. Tá com o telefone dentro das calças. Porque é o seguinte, mano. Então, te acha fácil. Você precisa saber que pode dar errado. E quando dá é sério. E o problema não é você com sono morrer, não, é matar alguém. É você ferir alguém, botar alguém na cadeira de roda. Porque você podia ter descansado um pouquinho e não fez. Mesmo não sendo o melhor é você trabalhar no limite, né, não ficar se expondo. Eu, quando trabalhava de aplicativo, várias vezes encostava no posto e tirava um sono. Já dormi 2 horas, o máximo que foi. Aí bota para despertar, acorda, levanta, vai lá, passa uma água no rosto e volta a trabalhar de novo. Teve uma vez que o segurança do posto, quando eu acordei, que levantei, que fui lá tomar um café, ele falou assim, cara, não pode fazer o que você fez aqui não. Mas eu vi que não tinha jeito para você tinha que dormir, você estava mal. O cara estava vendo do jeito que eu estava. Cansado, ele estava nítido que eu estava cansado. Mental, o irmão é pior do que o físico. O físico, você chega e tomou um banho gelado, quente, né? De acordo com o seu. Tomou um analgésico, acabou, você vai relaxar. Agora o cansaço mental, irmão, você tem que, ó. Eu chego em casa, 1 hora da manhã, mais ou menos. Tomo um banho, belisco alguma coisa, até dormir 1h30 da manhã. Até a adrenalina. Acalmar ainda, eu esqueci a rua, me acalmar ainda, para relaxar 20 e pouca da manhã. É isso aí, eu levo mais ou menos, depois que eu deito, quando estou numa estação, eu levo mais ou menos 1 hora. Eu também. Parece que o computador gera tudo. Tudo que você está fazendo aqui, ó. O que deu problema, o que você fez, onde você foi, amanhã você já pensa o que você vai fazer amanhã. É isso aí, cara. É isso aí. A sua mente fica ligada, a minha assim. Eu, quando trabalhava no resgate, na Via Lagos, por exemplo, na ponte, quando voltava no hospital, quando voltava no atendimento de pista, que eu batia na base para dormir, às vezes eu nem dormia e tinha outra ocorrência, porque
porque não dava tempo até relaxar. Então, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito de ser, então tem que ser respeitado isso. Então, tem uma, eu já vi, deixa eu ver se é aqui que está falando isso. Aqui está falando de 2 horas para 10 minutos. No Auto Esporte, uma vez eu vi a cada 3 horas, cada 300 quilômetros, 20 minutos. Aqui está cada 2 horas, 5, 10 minutos. No meu caso é 2 horas. Eu não sou motorista de viagem longa. Eu vou, mas eu tenho que parar algumas vezes, diferente de alguns que podem ir mais vezes. Tem gente que diz 10 horas seguidas. Eu não consigo. O cara só para abastecer. Eu a cada 2 horas eu preciso parar. Eu piloto mais ou menos 8 ou 9 horas por dia. Você acaba parando. Estou dizendo o seguinte, vou daqui para São Paulo. Vai diretão. Tem gente que vai direto. Eu preciso parar com 2 horas. Não, no mínimo também, né? Para respirar, sair do carro, esticar. Eu preciso, porque senão vai me dar sono, eu vou dormir. O meu caso é esse. Você acaba se acomodando ali, você fica no seu modo relaxado, só tá no pé, sem sentar. Se você não voltar, não sei se já aconteceu com vocês, tem vezes que às vezes eu estou no trânsito, me desligo, fico olhando pro trânsito assim, ó, cada vez sou mais estrada. Aí eu vou ver na pista, o lançamento tá longe, eu tinha que entrar aqui, já passei fora. Esse é o problema. É muita coisa para pensar. Você às vezes está com a garupa vazia, mas está com tanta gente aqui na cabeça que não cabe nem no caminhão. Tem vezes que eu discordo. Tem hora que tem um alto-fonezinho, uma música baixinha para mim tirar os problemas da cabeça. Eu começo a cantar e me anima e tiro o fone. A música me reduz. Eu tiro o fone. Passou aquele meu momento de estresse, já estou zen, já estou tranquilo. Então a condição adversa do motorista é uma sequência de coisas, é conta para pagar, é filho doente, a mulher que brigou, o marido que brigou com a mulher, um ou outro na rua, né? O casal que brigou, tudo isso é condição adversa do motorista, tudo isso é um problema para o motorista e a gente tem que entender que o motorista é um ser humano, normal como qualquer outra pessoa, só que ele dirige, ele tem que tomar cuidado. Aí tu começa o dia para trabalhar, tem que fazer dinheiro. Já está no devedor. Como é que você não está preocupado? Como é que você não vai dirigir? Você ainda vai trabalhar mais do que você. Exatamente. Então. O seu horário de almoço vai ser reduzido, você vai reduzir, vai engolir 10 minutinhos na pista agora. Tem que ver assim, só parar na rua, não vai ter almoçar não. Como diz um conhecido meu, come o entalaçado. Já almocei, parei no podrão, um hambúrguer de R$3, 2 copos de refri. Mas vai almoçar não, já almocei, agora não está na pista. Porque tem que fechar 200, tem que fechar a meta outra, tem que fechar a meta. É isso aí, então esse tipo de vida agitada que a gente leva influi na forma de dirigir e influi no resultado da direção. Então, quando você vai ficando mais velho, mais cansado. Quando você é jovem, você estica mais porque acha que aguenta. Quando está velho, você quer, mas não consegue. A cabeça está querendo, mas o corpo não responde. Então, você precisa admitir essa limitação. Se a gente não admite essa limitação, já era. Tem que tomar cuidado. É igual no meio. Como você acha o seu estado hoje, emocional, como é que está? Cara, hoje, eu agora estou com sono. Já dei uma piscada de olho aqui umas meia dúzia de vezes. Eu tenho conta para pagar, se eu preciso, tem movimentação, dia das mães é domingo, tem que arrumar dinheiro. Então, dinheiro, problema com reação, toda hora tem. Esse carro que eu estou vendendo, parte do dinheiro é para isso, então, é para as coisas que eu quero organizar. Não, na verdade, esse carro agora ele é meu, né? Então, eu preciso vender esse carro. O cara viu hoje, o outro vai ver mais tarde, o outro ficou de ver depois. Então, eu estou com essa preocupação. Então, se eu saio daqui, cara, tem um monte de conta para pagar, tem um monte de conta para fazer, eu vou dirigir mal. Tá precisando tanto? 3 dias sem trabalhar, sem ver trabalho, mesmo na praia, mesmo. É isso aí, pô. É isso aí, a gente precisa disso. Porque tem hora que eu vou te contar.
É isso aí. Preciso também dar uma mergulhada, esparecer, mano, telefone no mudo, não perturba. Eu vou te falar, o motorista, as pessoas acham que ele é super-homem, não é não. Ele passa pelos mesmos problemas que todo mundo passa. Só que ele dirige, então esse a gente tem que tomar cuidado. A gente não é super-homem, a gente cansa. Tem hora que a gente precisa de alguém para levar a gente para algum lugar. Teve uma vez que eu estava de moto com a moto da autoescola. Estava eu e minha esposa na garupa em Niterói. Eu passei no centro que ela precisava comprar um negócio e não achou. Enquanto eu esperava ela, a minha sensação foi o seguinte: caramba, eu queria estar num carro agora no banco de trás, dormindo, encostado, dormindo, porque eu não estou aguentando. Eu não quero levar essa moto para São Gonçalo. Eu não estou aguentando. Aí eu vim embora. Não teve jeito, né? Vim embora. Paramos aqui no rodo, ali do lado do Bradesco. Enquanto minha mulher foi numa loja de cosméticos ali do lado do Bradesco, eu fiquei parado no estacionamento do Bradesco. Você falou de dormir na moto? Eu sentado com o pé no chão, braço cruzado esperando. De repente quase caí parado com a moto. Quase que eu caí. Dormi. Apaguei em cima da moto, voltei assim com um susto, desequilibrei de novo. Já aconteceu isso, bota a moto agora no descanso. Eu tinha que ter feito isso. Bota a moto no descanso, quando bota a moto no descanso, não tem. Eu tinha que ter colocado no descanso. Mas ele aqui, tudo bem. E tinha que forçar de cima, porque podia ter caído para o outro lado. O subconsciente, você tá ali, ó, forçando a barra, chega uma corda, chega uma hora que faz só. Então, se você não tomar cuidado, já era. Trabalhou hoje, né? Trabalhou hoje. Já estava bem, já estava fechado, é o cansaço. Aí que esse ar-condicionado aí também é uma parte, joga na cara assim. Quando vê, já era. Pode vir para digital, pessoal. Vai sentar, vai ter que voltar de novo. Hoje o pai é atleta. Então, futebol hoje, o churrasco. A melhor parte é o churrasco. Hoje eu vou extravasar. Rapaz, vocês jogam futebol, vocês